não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Mas tratado de uma maneira que eu pretendo que fique muito mais claro do que antes e que perfile para vocês, vamos dizer, a diferença exata entre o que é uma abordagem filosófica de um assunto e o que é qualquer outra coisa. Então vamos partir da seguinte observação. Quando você percebe um objeto qualquer do mundo exterior, ou mesmo quando você percebe um estado interior seu, vamos dizer, este é um ato imediato que decididamente não é de criação sua, quer dizer, você não modifica o objeto. Também é característico que você, embora você apreenda algo do objeto, a sua aparência, a sua cor, a sua forma, etc., você não integra esse objeto em você. Então, vamos dizer que Aristóteles dizia que você apreende a forma inteligível do objeto apenas, e não o próprio objeto. Mas como quer que se descreva este fenômeno, o fato é que você não produz o objeto. Tanto você não o produz que você não o pode modificar na percepção. Quer dizer, o que está diante de você está e não há nada que você possa fazer a esse respeito. O máximo que você pode fazer é fechar os olhos ou desviar a atenção daquilo. Quer dizer, você de certo modo tem algum poder sobre a presença ou ausência do objeto, mas não sobre a forma dele e sobre o conjunto de dados que você apreende nele. Ao contrário, quando você faz uma proposição, um juízo, quando você afirma alguma coisa, esta é uma coisa que foi inteiramente produzida por você. Você não recebe um juízo pronto do mundo. O juízo não é um ato de percepção de maneira alguma, tá certo? Aristóteles dizia que só existe verdade, só existe veracidade do juízo em diante, quer dizer, a partir do momento em que você afirma ou nega aquilo que você percebeu. Porém, esse afirmar ou negar, e esse é o ponto fundamental, ele nada acrescenta ao que você percebeu. Quer dizer, quando você percebe um objeto qualquer, sei lá, você olha um cachorro e você admite que aquilo é um cachorro, a hora que você admitiu, você absolutamente nada acrescentou ao objeto percebido. Quer dizer, aí são duas operações estritamente diferentes cuja diferença você pode tornar ainda mais nítida se você recordar aquele exercício do Narciso Irala entre os atos receptivos e os atos emissivos. Alguns alunos talvez não tenham assistido esta aula, mas o exercício é o seguinte: você fecha os olhos e começa a tomar nota de todos os ruídos que você ouve em volta. Você vai ver que há mais ruídos, há mais sons no ambiente do que você estava prestando atenção antes, tá certo? Estes sons todos, eles vêm do ambiente e o máximo que você faz é registrá-los. Em seguida você contrasta esse exercício com um outro no qual você fecha os olhos e imagina um fundo preto. E daí você imagina um ponto branco. Do ponto branco você puxa uma reta, depois com um ângulo de 90 graus outra reta, com outro ângulo de 90 graus outra reta e outra reta, até formar, vamos dizer, um quadrado branco sobre fundo preto. Você percebe claramente que esta é uma atividade construtiva, que você está criando aquela figura, tá certo? Exatamente ao contrário do que acontecia no primeiro exercício, onde todos os dados vinham do mundo exterior e você somente os registrava. Eu sugiro que façam esse exercício várias vezes, porque a confusão entre percepção e pensamento é uma doença crônica do pensamento ocidental, uma doença crônica da cultura contemporânea, tá certo? E quem quer que tenha feito esse exercício percebe, vamos dizer, o erro filosófico monstruoso que existe na ideia de que nós projetamos sobre o mundo exterior as formas a priori da nossa cognição.
Tá certo? Então, se nós projetássemos, quer dizer, se fosse uma coisa que vem de nós deveríamos poder modificar isso de alguma maneira. Tá certo? Nós deveríamos poder manipular as formas percebidas como manipulamos as formas imaginadas e pensadas. E o fato é que nós não conseguimos. Então, além dessa diferença, existe uma segunda. A percepção é inteiramente subjetiva, é intransferível e intransmissível. Quer dizer, quando você dá uma martelada no seu dedo, só dói no seu dedo, não no do vizinho. O que quer que você perceba, você está limitado à fronteira do seu corpo e, como tal, não é transmissível. O que você pode transmitir através de um símbolo, uma informação a respeito. Mas você transmite a informação a respeito da percepção e não a percepção. Quer dizer, você fala a respeito, ou você alude a esta percepção de alguma maneira, mas você não tem como transferir para o próximo a experiência viva da percepção que você teve. Tá certo? Por outro lado, as afirmações, os juízos que você faz, podem ser elaborados sob a forma do pensamento lógico para formar provas que são socialmente cogentes ou obrigatórias. Quer dizer, você desenvolve um raciocínio, oferece uma prova lógica e quem acompanhou o seu raciocínio está, em princípio, está moralmente obrigado a aceitar a veracidade da sua prova dentro dos limites daquilo que ela se propôs. Porém, todo este conjunto de provas transmite apenas signos a respeito do que foi percebido e não a própria percepção. De maneira que existe sempre este abismo intransponível entre a percepção da realidade efetiva, da realidade vivente, e o discurso que você desenvolve sobre ela. E é importante entender que o discurso nada acrescenta ao que foi percebido. Quer dizer, o ato, por exemplo, de assentimento, de concordância, de você reconhecer a veracidade do que foi percebido, não acrescenta nenhum dado ao conteúdo da percepção. Ele apenas modifica retroativamente a sua atitude perante aquilo que foi percebido, ao qual você pode dar mais valor, menos valor, mais significado, menos significado, ao qual você pode conferir a qualidade de ser uma realidade ou de ser uma mera aparência, etc, etc. Mas com tudo isso você nada acrescentou. Isto aqui é a mesma coisa que dizer que aquilo do qual você toma conhecimento no objeto é absolutamente intransmissível. E tudo que nós podemos fazer é transmitir signos. O reconhecimento destes signos depende inteiramente de uma operação analógica que o seu interlocutor vai fazer. Quer dizer, ele vai se reportar a experiências análogas que ele teve e com estas experiências ele vai conferir, ele vai injetar um significado existencial naquilo que ele ouviu. Ou seja, seus juízos e proposições serão preenchidos de um conteúdo perceptivo que já não é o seu, que é o do seu interlocutor e que é apenas análogo ao seu. Nós todos sabemos que essa operação não tem sucesso garantido. Quer dizer, as recordações que o ouvinte pode evocar podem ser mais ou menos adequadas à compreensão daquilo que você disse. E às vezes, se a pessoa radicalmente não tem aquela experiência, o que você disse como expressão de uma realidade, como expressão de uma percepção, é ouvido pelo outro apenas como uma hipótese lógica. Aquilo que você diz que é, o indivíduo vai ouvir na clave do pode ser. Quer dizer, se não é uma proposição autocontraditória, quer dizer, uma proposição que faz sentido, então o indivíduo vai entender o sentido lógico da proposição, mas ele não vai apreender o conteúdo fático daquilo que você está transmitindo. Tá certo? Então, por exemplo, se você conta uma história a respeito de
sofrimentos que você teve, por exemplo, quando estava doente, ou sei lá, alguma coisa, foi atropelado, qualquer coisa assim. A eficácia da sua narrativa depende inteiramente de que o interlocutor consinta em buscar na sua memória afetiva elementos análogos que lhe permitam identificar-se imaginariamente com o que você sofreu. Mas nada do sofrimento efetivo você está transmitindo para ele. Você não está fazendo com que o indivíduo sofra. Tá certo? Mesmo que ele sofra algo durante a narrativa, ele terá apenas um sofrimento moral, tá certo? Que reflete algo da analogia entre o que ele imagina e o que você sofreu. Né? Então, isto aqui nos coloca, vamos dizer, uma contradição permanente, absolutamente intransponível, que existe entre os nossos modos de conhecer. Porque aquilo que você percebeu do objeto, e que é o verdadeiro conteúdo do seu conhecimento, sendo intransmissível, tá certo? Exceto indiretamente e por signos, vamos dizer, não é participável. Aquilo é eternamente, vamos dizer, uma propriedade exclusivamente sua. Só você sabe daquilo. Quer dizer, você é a testemunha única daquilo que você percebeu. E isto é sempre assim, nas percepções mais simples, isto é sempre assim e não tem como deixar de ser. Por outro lado, tudo aquilo de que você possa persuadir os outros mediante provas se constitui apenas de signos de objetos. E esses signos, nós vemos, por mais que você os elabore, eles nada acrescentam ao conteúdo do conhecimento. Isso é a mesma coisa que dizer que o conhecimento real do mundo é intransmissível. Só o que é transmissível são signos que aludem a ele e que terão de ser preenchidos com um novo conteúdo pelo próprio interlocutor. Então, a possibilidade de você transmitir diretamente experiência, só Deus pode. Deus pode fazer você sentir ou perceber alguma coisa sem ele falar com você. Aliás, ele está fazendo isso o tempo todo. Quer dizer, o mundo, nesse sentido, a presença do mundo, do universo, é, por assim dizer, a primeira revelação. Isso está nos sendo revelado o tempo todo. Tá certo? Mas este abismo que existe entre, vamos dizer, o testemunho pessoal direto, entre a certeza pessoal direta e a prova socialmente cogente, este abismo não é transponível. Ou seja, tudo, vamos dizer, na participação dos outros no conhecimento que nós temos, tudo se baseia em duas coisas: na analogia e na confiança. Quer dizer, o indivíduo, o seu interlocutor, consente em tentar imaginar as coisas do jeito que você as descreveu. Se ele não consentir, não há absolutamente nada que você possa fazer. Não é certo? No entanto, a estrutura da prova em si mesma, ela conserva toda a sua autoridade, toda a sua obrigatoriedade, toda a sua cogência. Quer dizer, uma prova lógica perfeita, ela não pode ser, não tem como ser impugnada. O máximo que o sujeito pode fazer é não querer prestar atenção nela. Então, todos aqueles conhecimentos que têm autoridade pública, que têm cogência sobre o poder de cogência sobre a coletividade humana, não refletem diretamente nenhum conhecimento. São apenas signos que aludem ao conhecimento. E, por outro lado, tudo aquilo que é conhecimento efetivo, direto, do qual você pode ter aquela certeza pessoal imediata, é intransmissível. Não é certo? Então, se os filósofos lembrassem disso, não é certo? Provavelmente a extensão das suas doutrinas seria bastante diminuída, porque o conjunto daquilo que nós podemos falar a respeito realmente muito limitado, e o nosso poder de provar o que quer que seja está limitado por essas duas balizas. Ou eu tenho uma certeza pessoal direta, ou eu tenho uma prova publicamente
cogente que não diz respeito ao conhecimento diretamente e que tem que ser preenchida pela boa vontade do interlocutor. Tá certo? Ora, dessas duas modalidades de atividade cognitiva, se bem que uma delas, nós podemos dizer que não é cognitiva de maneira alguma, que só a primeira, a percepção direta, tem poder cognitivo, dessas duas derivam duas atitudes diferentes que você pode ter perante o conhecimento e duas formas completamente diferentes de responsabilidade que você pode assumir pelo seu conhecimento. Vamos chamar de responsabilidade cognitiva ou responsabilidade intelectual, se você quiser. Tá certo? Por um lado, você tem a responsabilidade da testemunha direta, quer dizer, daquele que viu e daquele que teve o objeto na sua percepção e que sabe perfeitamente do que se trata, quer dizer, que tem a recordação direta do que se passou, sabendo que ele não vai poder provar isto. E por outro lado, você tem um tipo de responsabilidade que é baseado na integridade lógica, na integridade do discurso, né? Que é a honestidade que você tem na condução de uma demonstração lógica. Porém, este conjunto de demonstrações lógicas, ele não traz em si nenhum conteúdo de conhecimento. O conteúdo de conhecimento foi inteiramente dado pela experiência direta. E a experiência direta não está presente na prova lógica jamais. Tá certo? Ora, quando você vê que a primeira prova, primeira forma de evidência ou de certeza que você tem é estritamente pessoal, e a segunda modalidade de certeza é a confiabilidade coletiva da demonstração lógica. Tá certo? Você pode subir da primeira dessas formas à segunda na medida em que você consiga apreender da sua experiência direta conceitos descritivos adequados, tá certo? E a partir deles você elaborar algum tipo de prova. Mas da segunda modalidade você não pode voltar à primeira. Ou seja, nenhuma demonstração lógica do mundo, por mais perfeita que seja, ela pode por si lhe devolver o objeto de experiência a qual ela se refere. Ou seja, a experiência terá que ser buscada por uma maneira que é diferente da prova lógica. Você vai ter que apelar para a memória, para a analogia, para alguma coisa assim. E são justamente essas operações que preencherão de conteúdo real a prova lógica. Porém, todo esse conteúdo é puramente analógico. Ou seja, a validade de toda e qualquer demonstração lógica que não seja puramente formal e que pretenda se referir a fatos do mundo, esta validade é sempre puramente analógica e nada mais. Então, isso quer dizer que dessas duas atitudes, dessas duas formas diferentes de responsabilidade que você pode assumir sobre o conhecimento, aparecem diferentes formas de atividade de criação cultural, por assim dizer. Por um lado, existe o esforço de você conceptualizar, ou pelo menos simbolizar a sua experiência da maneira mais direta e exata possível, apelando o quê? Para a identidade da estrutura humana e para a possibilidade que o seu interlocutor consiga imaginar uma coisa semelhante àquilo. Ou seja, você apela ao testemunho, você é a testemunha direta e você apela, vamos dizer, à memória e à sinceridade de outras testemunhas. Na base do digam vocês se as coisas não se passam
realmente assim. É claro que existem limites para isso, tá certo? Também é claro que a partir do momento em que se forma uma identidade, uma concordância entre esses dois testemunhos, o testemunho direto e o testemunho analógico do interlocutor, pode haver uma imensa diferença de interpretações a respeito. Ou seja, os juízos que você pode extrair dessa experiência são muito diversos. Isso se observa, sobretudo, na literatura de ficção, na poesia, onde um conjunto de impressões representado simbolicamente da maneira, vamos dizer, mais fidedigna possível, pode ser compreendido por um interlocutor que vai tirar consequências diferentes daquilo. Ou seja, de um mesmo conjunto de percepções e dos símbolos que a representam, podem sair muitos juízos diferentes. Isso é a mesma coisa que dizer que só existe comunicação da experiência num nível que é pré-judicativo ou pré-preposicional. É um nível que, vamos dizer, é puramente narrativo, tá certo? Ou simbólico. E que, a partir do momento onde você deseja uma prova lógica, você está necessariamente se afastando dessa experiência originária, ou pelo menos você está desenvolvendo apenas uma das inúmeras possibilidades de juízos que podem sair dali, excluindo todas as outras. Tá certo? Isso mostra para nós a origem de dois estilos completamente diferentes que a filosofia toma ao longo dos tempos. A filosofia que apela, vamos dizer, ao testemunho íntimo do interlocutor e aquela que apela à coerência do discurso. A primeira se aproxima muito da experiência direta e ela tem, evidentemente, um conteúdo fático inegável, um conteúdo fático bastante convincente ou persuasivo de alguma maneira, mas ela não prova absolutamente nada porque você depende inteiramente da boa vontade do seu interlocutor. Ele está livre para acreditar em você ou não. No segundo caso, quando você tem a prova lógica, tá certo? A prova lógica ela tem um valor por si, ela não pode ser contestada, tá certo? Ela tem uma autoridade por si, mas o conteúdo fático dela é puramente analógico e às vezes é nenhum. E quanto mais perfeita a prova lógica, mais você está se afastando do conteúdo experiencial direto, tá certo? Então, essa dificuldade é realmente intransponível. E o fato de que nós possamos transitar entre uma dessas formas de abordar e a outra é quase um milagre, tá certo? Mas esse milagre só se realiza por causa de um fator que está presente na primeira dessas formas de conhecimento, que é, vamos dizer, a compreensão humana e a evocação que o interlocutor faz das suas experiências analógicas. Em última análise, tudo vai depender disso. Até a própria prova lógica acaba dependendo disso. Tá certo? Ora, não é necessário dizer que dessas duas abordagens, uma se atém o mais possível ao mundo da experiência pessoal direta. Quer dizer, um indivíduo expressa a sua experiência e ele apela a que os outros refaçam mentalmente, imaginariamente, ou através da memória, a mesma experiência. Ou seja, é uma comunicação que depende inteiramente da honestidade pessoal e direta na comunicação. Você não pode forçar ninguém a entender ou a admitir o que você está dizendo. Tá certo? E no outro caso, você tem a cogência, a autoridade de uma prova lógica
que vale por si pelo poder da sua perfeição formal, mas cujo coeficiente de realidade, em última análise, vai continuar dependendo do primeiro tipo de comunicação. Quer dizer, a analogia, a compreensão do interlocutor, etc., você nunca vai poder escapar disto. Tá certo? Porém, é justamente para tentar escapar disso que, de um tempo para cá, muitos filósofos e cientistas têm se esforçado para encontrar sistemas de provas lógicas cada vez mais perfeitos e que apelem cada vez menos, vamos dizer, à experiência direta subjetiva. O ideal, nesse sentido, seria um discurso totalmente impessoal. Ou seja, um discurso tão aperfeiçoado que ele não dependesse de nenhum testemunho humano. Mas, por um lado, isto é impossível. E, por outro lado, o sistema de provas lógicas assim desenvolvido, ele tem cada vez mais autoridade sobre a sociedade. E o ideal nesse sentido é o sistema de provas que possa ser totalmente impessoal, que possa ser totalmente processado por um computador e impor as suas conclusões universalmente. Não é isso? Então, é claro que o coeficiente de realidade daquilo que está sendo dito vai sempre remeter à experiência pessoal direta. Direta ou analógica. Tá certo? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.